Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Dorge. Eu sou o Dorgival Alves, apresentador aqui do programa. Hoje nós vamos falar do mercado imobiliário, lembrando que eu sou corretor de imóveis. E hoje eu trouxe um líder do mercado imobiliário. No caso, ele é meu gerente, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da vida pessoal, vida profissional. E é claro, para você que quer ser corretor de imóveis, ou você que quer comprar imóveis, tá? Hoje você está com um corretor de imóveis e está com um gerente do mercado imobiliário. Se você tem interesse em fazer parte da equipe do Marcelo Cunha, né? Então você pode sim estar chamando para uma entrevista, quem sabe você despertar o interesse em ser corretor de imóveis. Marcelão, muito obrigado por você ter aceitado participar do podcast de hoje. Tenho certeza que será um papo enriquecedor, né, para mim e para todos que nos acompanham. Primeiro, obrigado, Dorgi, pelo convite, né? Eu posso dizer para você que, assim, você é um corretor mais do que pronto, extremamente preparado, extremamente inteligente, muito trabalhador. Tem muito a agregar para o meu time e, principalmente, tem muito a ensinar para outros corretores. E a gente vai bater um papo aí nessa coisa da liderança, da gerência, de poder transformar a vida de outros corretores e falar um pouquinho do nosso dia a dia, que muita gente acha que isso aqui é um bico, muita gente acha que isso aqui é um plano B, quando, na verdade, as pessoas que pegam isso para valer, que pegam isso com afinco, com comprometimento, fazem disso um trabalho extremamente digno e extremamente bem valorizado. Marcelo, o corretor, ele pode ter plano A e plano B? Eu acho que na vida o plano B não vale para nada. Eu acho que não é só na corretagem. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa tem uma insegurança de mergulhar de cabeça. Eu vou falar por mim. Eu comecei na corretagem vindo de trás para frente. Eu sempre... Vamos lá, trabalho com isso há 25 anos quase. Comecei a trabalhar numa imobiliária grande aqui de São Paulo, a Abiara, mas eu sou advogado de formação. Olha, eu tô surpreso. Meu gerente é advogado, tá, pessoal? Então, assim, eu sou advogado de formação e eu trabalhava com os contratos imobiliários da Abiara. E eu comecei a ter contato com corretores, com gerentes, porque eu fazia os atendimentos de mesa há pouco tempo atrás, aí 25 anos, não é tanto tempo assim, né? Mas nós íamos nas mesas, nós fazíamos os atendimentos dos clientes que estavam comprando os apartamentos, tá? E aí foi que eu descobri essa profissão que eu olhava muito de longe. E quando eu comecei a ter esse contato mais perto com o corretor, eu falava assim, cara, esse cara é muito guerreiro, porque ele não tem uma garantia, né? A garantia é o comprometimento. Então, ele fazia todo aquele trabalho e, às vezes, ele não tinha o êxito, ele não tinha remuneração pelo atendimento que ele fazia. Às vezes, a venda não acontecia por uma culpa do cliente, às vezes, por uma contingência qualquer. E se a pessoa não comprasse, o corretor não tinha nenhum tipo de recebimento. Ô Marcelão, as pessoas, né, nós corretores de imóveis, você fala assim, poxa, você não tem salário fixo. Meu queridão, ninguém tem garantia de nada, nem eu autônomo, nem você CLT, até mesmo porque você só tem um emprego, até um dia seu chefe não acordar com dor de barriga e falar assim, olha, desculpe, você está sendo demitido. Eu entendo muito, Marcelo, assim, que o corretor ele vai ter êxito na profissão se de fato ele tirar isso como uma profissão, não como um bico, né? Porque às vezes as pessoas saem de casa para trabalhar, meu querido, entre eu sair para trabalhar e eu trabalhar, há uma diferença muito grande aí. Você é gestor de equipe. Cada perfil é uma forma de trabalhar diferente, né? Como que lida com pessoa, como você gerencia pessoas autônomas no qual não tem salário fixo, mas você tem que, né, digamos assim, passar algumas diretrizes de trabalho? Você foi, assim, no X da questão, tá? Corretores, eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela tem uma maior aptidão. Eu me sinto bem na rua, tá? Para muita gente, isso é entregar panfleto. Para uma pessoa que se sente bem para uma ação de rua, ela está fazendo uma abordagem qualificada para buscar clientes. Eu me sinto bem na ligação. Para muita gente, você está trabalhando de telemarketing? Não, eu estou ligando para pessoas para oferecer a minha expertise, o meu conhecimento para que você saia do aluguel. Até pouco tempo atrás, anúncios de imóvel era muito caro. Eu sou um pouquinho mais velho que você, Dorgi, eu estou com 51. Antigamente, você, para ter acesso a uma informação de um imóvel, você ia nos classificados dos jornais, você pegava um anúncio de página dupla, de um lançamento.
Hoje em dia, um corretor faz isso na rede social dele, né? Está cada vez mais caro, mas ainda é muito acessível, principalmente para corretores que têm essa expertise de fazer um anúncio, de receber esse lead e fazer o atendimento. Então, o que eu vejo do autônomo? Eu vejo uma lojinha. E aí essa lojinha, ela tem várias portas, que pode ser a ação de rua, pode ser a ligação, pode ser um anúncio, pode ser um atendimento de vez, pode ser um lead que a construtora te manda. Então, por que eu vou fechar uma porta? Eu preciso abrir cada vez mais portas para que eu tenha mais possibilidade de fazer negócio. Então, eu sempre falo para os meus corretores, imagina que você é uma lojinha e que você tem várias portas para as pessoas entrarem em contato com você. Não fecha nenhuma delas. E se dedique mais àquela que você tem mais aptidão. Eu gosto mais da ligação. Faça a ligação. Eu gosto mais da ação de rua. Faça ação de rua. Eu me dou bem com o anúncio. Se aperfeiçoa cada vez mais para que você faça melhores anúncios com um custo menor. Mas nunca feche a sua lojinha. E, independente de resultados, você sempre tem que fazer todas as coisas, porque é muito dinâmico isso. Marcelo, você falou que fazia o contrato dos clientes na mesa, certo? Ali Sim. na época ali. Você acredita que o corretor também, além de vender, ele tem que conhecer um pouco contratual? Eu acho que o corretor ele tem que conhecer de tudo um pouco, tá? Ele tem que conhecer, no nosso segmento, por exemplo, que é o Minha Casa Minha Vida. Nós trabalhamos numa construtora que 90% dos projetos dela se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Ela precisa saber das regras de crédito do Minha Casa Minha Vida, ela precisa saber das regras de comprovação de renda que a Caixa utiliza para aprovação desse crédito. Ela precisa saber um pouquinho sobre engenharia, se aquela parede é estrutural, se aquela parede é uma parede de drywall, por exemplo, se eu posso retirar essa parede, se eu não posso, se eu posso fazer o envidraçamento da minha varanda, se isso depende da construtora, se isso vai depender depois de uma deliberação de condomínio, ou seja, eu preciso ser o psicólogo do meu cliente, porque eu também preciso colocar ele num ambiente que ele se sinta confiante e seguro para fechar o negócio. E eu preciso também cercar de todas as informações para que eu não faça um negócio para o meu cliente que ele possa se prejudicar lá na frente. Exatamente. Então, corretor, você tem que ser um corretor, né, com conhecimento, porque você trazer cliente para um plantão de venda para outra pessoa negociar por você, você não vai se desenvolver, né? Eu, particularmente, eu leio todos os contratos dos meus clientes. Eu não leio tudo porque, obviamente, tem partes principais que a gente lê. Ô, Marcelão, mas você também sabe, né, que hoje a internet deu muita visibilidade, né? Tem muitos coaches da internet, né? Mas também tem corretores... Aliás, a educação paga, né? Tudo que é de graça ninguém busca na internet, porque hoje tem o YouTube que é de graça aí, mas tem corretor que sequer busca conhecimento. O corretor que sempre busca conhecimento, ele tende a ser um profissional mais qualificado ou só esperar pelo gerente ou uma base de apoio por trás? Dorgi, hoje a informação ela está extremamente democratizada, né? Então, assim, hoje a gente está batendo esse papo aqui, falando sobre o dia a dia de um corretor, e conteúdos iguais a esse no YouTube tem aos montes. Tem conteúdos bons, tem conteúdos ruins, existem corretores bons, existem gerentes bons e existem gerentes e corretores ruins também, tá? Então, assim, hoje, se você chega no plantão e você consegue dedicar de uma jornada aí de 8 horas do seu dia que você está no plantão, que você dedique 1 hora para que você aprenda uma coisa nova, você vai ser um profissional cada vez melhor. Então, você pode se aprimorar com questões relacionadas ao financiamento, você pode se aperfeiçoar com relação a atendimento, você pode, de repente, vou falar um nome bonito aqui, spin selling, né? Que todo mundo fala. Mas o que é o spin selling? O spin selling nada mais é do que você o quê? Você alongar a conversa com o seu cliente para quê? Para que você tenha um ouvido ativo, para que você ouça o seu cliente e passe para o seu cliente aquilo que ele realmente está buscando. Então, isso você faz de forma automática? Sim, desde que você pratique todo dia e você dedique um tempinho disso para se aperfeiçoar nessas técnicas de venda, que são técnicas de venda sim, tá? Mas eu estou me aperfeiçoando em técnicas de venda para que eu possa manipular o atendimento do meu cliente?
Não. É para que você possa conduzir o seu cliente para um resultado que realmente faça sentido para ele. Sabe o que eu percebo, Marcelo? Às vezes os corretores eles querem falar bonito demais para um público que é carente de informação. Se você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você tem que ser mais ouvinte, porque às vezes, quando você sabe ouvir, você sabe entender, você sabe dar uma resposta mais plausível. Quando você começa a tentar rabuscar demais as palavras bonitas, porque você acha que está encantando o cliente porque está falando bonito, não tá, queridão, desculpa, você está tentando enfeitar pavão, tá? Eu acho que no Minha Casa Minha Vida, Marcelo, as pessoas têm que aprender a ser mais ouvinte. Sim, totalmente. Porque o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele chega lá cheio de dúvidas, não sabe nem como é que compra o imóvel, nem por onde começar. Então aí entra a figura do corretor, né? Saber ouvir. Nem tudo, obviamente, que o cliente gostaria de ouvir é o que ele vai ouvir. Às vezes a resposta é diferente, né? E assim, Durgi, e uma outra coisa também. O Minha Casa Minha Vida, ele é apresentado de uma maneira, ao meu modo de ver, inadequada. Você vê muitas construtoras, inclusive a nossa, tá? Fazendo propagandas onde a gente coloca assim um número 55 desse tamanho, como se todo mundo tivesse direito a um subsídio de R$55 mil. Como se alguém fosse dar parte desse apartamento para essa pessoa. E quando a gente sabe que, principalmente na cidade onde a gente está na cidade de São Paulo, hoje está cada vez mais complicado encaixar esse cliente numa faixa de subsídio que realmente faça a diferença na compra desse apartamento. Mas qual é a vantagem do Minha Casa Minha Vida, então? É eu mostrar para esse cliente que ele está comprando um apartamento financiado com uma taxa que é uma taxa reduzida se comparada às taxas de juros de um financiamento convencional. Exato. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, eu não me importo de pagar 5% de juros do meu cartão de crédito. Mas eu acho que um financiamento imobiliário com 5% de juros ao ano é muita coisa. Poxa, por que eu vou pagar 3 apartamentos e comprar um só? Ele só vai pagar 3 apartamentos se ele pagar aquele apartamento num financiamento máximo que é de 35 anos. Quanto será que esse apartamento vai custar, vai valorizar nesse período de 35 anos? Existem estudos que se você compra um imóvel com numa idade aí de 22, 23 anos, dificilmente você vai demorar mais do que 10 anos para quitar o seu financiamento. Então você vai ter um patrimônio quando você ainda ganha pouco, para quando você ainda tiver com uma idade aí de 30, 35 anos, você já vai ter um imóvel quitado e você vai ter os benefícios da valorização desse imóvel na linha do tempo. Exato. Ô Marcelo, você sabe que as grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo, estão cada vez mais verticalizadas, ou seja, muitos prédios sendo erguidos e, consequentemente, os valores dos imóveis, né, os tamanhos diminuindo. Obviamente que dentro da Minha Casa Minha Vida existem umas metragens específicas, né, pelo Ministério das Cidades por aí. As pessoas ainda reclamam muito do tamanho. Só que São Paulo é mobilidade, as pessoas preferem abrir mão de espaço para estar próximo de tudo, né? E tem corretores que não sabem lidar com essas objeções. Como quebrar uma objeção dessa? Aí eu vou falar para você, Dorgi, o que a gente fala na equipe e fala para os nossos clientes. É muito comum a pessoa falar assim, eu vou esperar um pouco mais. Querido, querida, como você mesmo gosta de falar. Queridão, queridão, você queridona. Não, queridão, queridona, o apartamento vai diminuir de tamanho e aumentar de preço. Não tem outra lógica. O apartamento não vai diminuir o valor. E ele não vai aumentar de tamanho. Eu estou nesse mercado, como eu te disse, há mais de 20 anos. Os lançamentos Minha Casa Minha Vida, quando o programa começou, eram apartamentos de 45, 40 metros. Hoje, os apartamentos são cada vez menores e mais caros. Antigamente, os apartamentos eram muito mais afastados. Hoje não, eles estão chegando para áreas mais assim adensadas, para áreas com mais estrutura, com áreas que são, digamos assim, abastecidas por transporte público, principalmente trem e metrô. Então é uma característica do programa que ele não vai voltar atrás. Então assim, o foguete já deu ré, o preço do imóvel não aprendeu a dar ré e não vai aprender. Então se você tem a possibilidade de comprar hoje, compra hoje. Eu costumo dizer assim, que o melhor dia para comprar o imóvel não é nem hoje, foi ontem. Você não comprou ainda? Então assim, Exato. Tem que comprar. E eu sempre falo, cliente,
se você vai comprar um imóvel, não peça opinião para pessoas que não vai pagar os boletos por você, tá, queridão? Às vezes, Marcelo, o pessoal pede opinião para pessoas que nunca pensou em comprar um apartamento, não vai te ajudar a pagar o seu apartamento e você acaba que desiste por opiniões alheias ao seu desejo, sabe? Eu acho que o mercado imobiliário, e se você tem vontade de comprar um imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Nós somos o Minha Casa Minha Vida, não quer dizer que a gente só viu da Minha Casa Minha Vida, obviamente, tá? Não. Claro que não, né? Você pode nos chamar aí. Nós não temos esse estigma de só vender Minha Casa Minha Vida. Outra coisa, gente, tem muito apartamento aí de um dormitório que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma excelente opção de investimento. E detalhe, tá, Marcelão, ó, pra você, tá, o cliente, o Minha Casa Minha Vida mudou, tá? Para famílias que ganham até 13 mil e apartamentos até 500 mil reais, ou seja, aí nós já atingimos aí 85% da população brasileira, né? Sim. Então, assim, hoje você já tem apartamentos na Plano e Plano, por exemplo. Nós vamos ter um lançamento na Zona Norte, mais especificamente ali perto de Guarulhos, Jaçanã, Parque do Chaves, apartamentos de 3 dormitórios pelo Minha Casa Minha Vida, coisa que até pouquíssimo tempo atrás não existia. Dentro da prateleira da Plano e Plano e outras construtoras também, não vamos falar especificamente da que a gente trabalha hoje. Você já tem apartamentos Minha Casa Minha Vida extremamente bem localizados, com suíte, coisas que também não existiam até pouco tempo atrás. Então, assim, o projeto vai se aperfeiçoando, os apartamentos vão ficando assim cada vez mais funcionais. Antigamente você tinha um apartamento, poxa, mas os apartamentos de hoje não têm área de serviço. Dificilmente você tem um condomínio hoje que não tem uma lavanderia coletiva. Exatamente. Então, assim, você vai, conforme o tempo vai passando, as coisas vão se aperfeiçoando. Por que eu vou perder uma área do meu apartamento com uma área de serviço, se eu posso colocar uma área mais útil, que ela pode ser aproveitada de uma outra forma dentro desse apartamento? E o papel do corretor nisso tudo? Marcelo, eu fico, às vezes, me dá um ranço. Cara, me dá um ranço quando eu escuto o corretor falando assim, eu não comprei este projeto, eu não vou oferecer para meus clientes. Primeiro passo, corretor, você já errou só em você falar nisso, né? Primeiro que não é você que vai morar ali. Segundo que não é você que vai pagar os boletos. Você só tem que vender o apartamento que seu cliente quer comprar. Estamos tudo bem assim? Você sabe, Marcelo, que tem corretor que compra com o bolso dele, tem corretor que avalia com o bolso dele, né? O que falar para um corretor com esse tipo de perfil? Primeiro, como é que o corretor vai tomar uma decisão que não é para ele? Pois então. Né? Então, isso é a primeira coisa. Esse apartamento, ele não tem que fazer sentido para o corretor. Ele tem que fazer sentido para o comprador. Outra coisa, eu costumo sempre falar para os meus corretores, coloque-se no papel do comprador. Essa condição de pagamento vai apertar o seu cliente? Vai comprometer de maneira exagerada o orçamento dele? Será que não é mais honesto e transparente você falar para ele assim, cara, dá um passinho atrás, pega uma unidade sem varanda, mas que ela vai se encaixar mais folgado no seu orçamento? Porque todo mundo, Dorgi, vamos lá, você vai comprar uma roupa, certo? Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo quer barriga tanquinho. Você conhece alguém, eu, por exemplo, tô cheinho. Eu tô querendo, tá? Né? Cheinho. Você é magrinho, né? Eu tô querendo. Então, assim, todo mundo quer barriga tanquinho, certo? Você conhece alguém que fala assim, eu não queria uma barriga tanquinho? Eu quero ficar bonito e gostoso. Não, você quer ficar bonito e gostoso com a barriga tanquinho. Agora, fazer abdominal, ninguém quer. Nossa, isso é fato. Certo? Então, assim, quando eu chego para atender um cliente, eu tenho certeza que ele quer um apartamento grande, com 2 ou 3 dormitórios, varanda e vaga. Todo mundo quer isso. Quem que não quer? Eu vou comprar um carro, eu não vou pensar no pé de bode. Eu vou pensar num carro com ar-condicionado, airbag, câmbio automático. Mas será que esse carro cabe no meu orçamento? A mesma lógica é para o apartamento. Então, assim, se eu tenho uma renda um pouco mais baixa e eu tenho a possibilidade de construir um patrimônio que só valoriza um apartamento, pode pegar o histórico, o imóvel só valoriza. Então, assim, por que eu vou começar lá de cima se eu posso começar por baixo e quando eu tiver uma renda um pouco maior, eu posso pegar esse imóvel ou como renda de um eventual aluguel ou como uma entrada para comprar algo maior. Exato. Então, assim,
não se preocupe. E aí o cliente fica, poxa, é pequeno. Poxa, não é na localização que eu quero. Faça aquilo que está dentro da sua realidade para que você faça bem feito. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, Marcelo, eu acho que tem muitos corretores que brincam de ser ministro do Banco Central do Brasil. Fala muito taxa Selic, mas o cliente Minha Casa Minha Vida, meu querido, minha querida, corretora de imóveis, ele só quer saber quanto que ele vai ficar pagando de prestação, se está confortável para ele. Enquanto você não for capaz de falar para ele, olha, com este imóvel você fica pagando esta prestação, e você ficar falando de coisas totalmente aleatórias, o cliente não vai conseguir. Às vezes o que eu percebo é que o corretor ele vai muito no pensamento do cliente. Ele não tenta explicar as vantagens de você comprar algo dentro da realidade do cliente. Por isso que muitas vezes perde venda para outro corretor, porque ele não sabe quebrar objeções. Vamos lá, vamos pegar um cliente investidor hoje, tá? Vamos pegar um investimento hoje, um investimento assim, seguro, um investimento robusto, sem risco. Ele vai render aí 15% ao ano? Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Vai depender do risco, vai depender do perfil desse cliente, do tipo de investimento. A taxa de juros mais cara do Minha Casa Minha Vida, com todos os custos, é 11%. Então, se eu sou investidor e eu tenho dinheiro guardado, eu vou comprar financiado e deixo meu dinheiro guardado. Porque o meu dinheiro vai render mais do que eu estou pagando de financiamento. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem assim, poxa, por que eu vou financiar? A taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é o diferencial do programa, é o mais importante. O que salta mais aos olhos é o tal do subsídio. O subsídio ele chama a atenção, principalmente das pessoas de renda mais baixa e que elas carecem um pouco das informações. Mas eu acho que a pessoa não tinha que se prender a isso. Ela tinha que ter a vantagem, por exemplo, você tem empreendimentos para a nossa faixa de renda da faixa 1, por exemplo, com taxa de juros de 5,5%. Isso é quase 3 vezes menos que a tal da taxa Selic. Exatamente. Que as pessoas falam. Então, quer dizer, o que a taxa Selic impacta para a gente? Nada. Então, por que eu vou falar para o meu cliente sobre o medo da taxa Selic? Não, eu tenho uma taxa de juros subsidiada pelo governo. Exatamente. Então, corretor, eu acho que quando você for vender Minha Casa Minha Vida, venda a facilidade, venda as oportunidades que o cliente está tendo. Primeiro, tá? Quando você compra um imóvel, o banco te emprestou o dinheiro, tá? Para o cliente, comprador. Ou seja, cara, você ganha 3 mil, você conseguir comprar um apartamento de 220 mil reais, você tem noção do que é isso? Se você fosse fazer um empréstimo deste valor, a diferença é que você recebeu o imóvel, tá? E em troca do empréstimo que você está recebendo do banco. E outra coisa, Dogi, importante, sem te cortar e já te cortando... Ah, quer um bate-papo, tranquilo. Então, assim, a prestação de financiamento, ela não vai ser nunca mais do que 30% da sua renda. Exatamente. Então, assim, o banco já tem essa regra que é justamente para quê? Para que ele faça um comprometimento que não vá atrapalhar a vida financeira dessa pessoa. E outra coisa, você vai comprar um imóvel na planta para ser entregue daqui a 3 anos. Então eu peguei vamos supor que eu peguei um financiamento de 200 mil reais. Eu só vou começar a pagar esses 200 mil reais quando eu receber as chaves. Então nós estamos em 2026, eu só vou começar a pagar esse financiamento em 2029. Já começa daí, 200 mil reais em 2026, 2029 ele já vale menos. Uma prestação aí de R$ 1.500 hoje, que seria mais ou menos esse valor de prestação média para esse valor de financiamento, ele vale R$ 1.500 hoje, mas R$ 1.500 daqui a 3 anos vale muito menos. Então, assim, não tem desvantagem nisso. Aluguel. Você conhece algum aluguel que é reajustado para baixo ano a ano? Sempre para cima, né? É sempre para cima. Então, assim, eu estou pagando um aluguel de R$ 1.200. Aí a gente também tem muito esse tipo de objeção do cliente. Fala assim, mas eu pago R$ 1.200 de aluguel e você está me falando que a minha prestação de financiamento é R$ 1.500. Amigão, amigona, R$ 1.200 você está pagando hoje. Daqui a 5 anos você está pagando R$ 2.000 e a sua prestação, se fosse de financiamento, continuaria em R$ 1.500. Exatamente. Ô Marcelão, e vocês perceberam, né, que nós estamos falando aqui
tudo que um corretor tem que saber, né? Você não pode entrar na profissão de corretor de imóveis, né, achando que você ainda continua sendo aluno lá do TTI, que é o técnico em transações imobiliárias. E, aliás, tá, eu vou fazer aqui uma crítica ou não, depende do seu ponto de vista. Todo mundo tem que ter um início. Óbvio, você pode entrar na profissão de corretor de imóveis sem o CRES, mas quando você entrar, se comprometa em tirar para você, de fato, assumir a profissão de corretor de imóveis, tá? Porque, se você não sabe, se você é pego vendendo imóveis sem autorização do CRES, você pode perder seu réu primário, tá? E, aliás, tá, pessoal, entre eu tirar o CRES e eu assumir a posição de corretor de imóveis, há um abismo. Marcelo, você sabe, né, que no dia a dia aí a coisa é feia. E uma outra coisa, tá? Vamos lá. Eu sou advogado, tá? Eu fiz 5 anos de faculdade. Eu fiz um investimento para isso. E escolhi ser corretor. Né? Eu escolhi trabalhar com isso. Uma pessoa hoje que tem o 2º grau completo, que não tem uma profissão e que ela tenha aptidão para venda, eu vou até olhar para cá, ó, que ela seja uma pessoa comunicativa, que ela seja uma pessoa que ela consegue ouvir as pessoas. Você, em 6 meses, faz um curso de TTI, que, com todo respeito, não serve para muita coisa. Ela tem uma profissão que, em uma venda, ela pode ganhar 10, 12 mil reais. Então, assim, eu não conheço uma profissão que você consiga se qualificar em tão pouco tempo com a possibilidade de ganhos consideráveis. Em 6 meses eu vou ser um bom corretor? Dificilmente. Você vai aprender isso com o dia a dia. E aí chega o meu papel, chega o seu papel. Você é um corretor por opção, mas você poderia formar outros corretores. Você tem um conhecimento vasto, você sabe o que você faz. E muito assim, eu muito me admiro de ver você sentando do lado de corretores novatos e ensinando para eles o que você faz. Você não esconde de ninguém. E igual a você, tem outros profissionais que fazem a mesma coisa. Então, você vai acabar aprendendo com o dia a dia. Isso é. E, assim, não conheço uma outra profissão que em 6 meses você já é um profissional habilitado para ganhar dinheiro e transformar a vida de outras pessoas. Exato. Meu querido, quando o Marcelo falou que o curso é igual à faculdade, tá, queridão? Você se formou, não colocou em prática, não te serviu para nada. Lembrando, tá, que a lei do corretor de imóveis é a lei 6.530 de 1978. Queridão, você fez este curso e você, de fato, não se desenvolveu na profissão, se apoiando em pessoas que de fato têm resultado e mostram resultado, é apenas mais um diploma guardado debaixo do seu colchão, tá? Então, primeiro passo, tá? Queridão, deixa de vitimismo, tá? Porque a cadeira de vitimista não vai te levar nenhum. Você vai ficar reclamando da sua vida para outras pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, você consegue entender que ninguém vai sair do lugar, né? Porque problema, meu bem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todo mundo Agora, a diferença que vai nos diferenciar dos outros é como nós reagimos a isso. E você sabe, Marcelão, Manda. que no plano de venda tem muitas pessoas que vivem reclamando da vida O hard? e não faz nada para mudar. Primeiro que seus problemas serão solucionados quando você fizer uma venda, porque corretor feliz é corretor com comissão no bolso. Aliás, né, não só corretor, a vida é movida por capitalismo. Concorde você, sim ou não? Sim. E assim, é muito comum você ver uma rotatividade enorme dos corretores. O turnover é muito grande. E aí ele entra na Plano e Plano. Passou 2 meses, ele vai para Vivaz. Passou 2 meses, ele vai para Cury. Aí depois ele vai para Vibra. Aí depois que ele passou por umas 10 empresas, desperta nele e fala assim, eu acho que não é empresa. Eu acho que sou eu. E pior Então, que é, assim, velho. gente, claro que você tem que ficar aonde você se sente bem, aonde você é acolhido, aonde você é bem tratado, aonde você tem um mínimo de estrutura. E o que é uma estrutura no nosso ramo? É mercadoria boa para vender, com preço competitivo, preço de mercado, tá? Lead qualificado. E você também fazer os seus leads e não depender da empresa para tudo.
Porque você, por exemplo, a Plano e Plano tem mais de 3.000 corretores. Isso é fato. Você imagina você ter que abastecer esses 3.000 corretores com leads qualificados todos os dias? É humanamente impossível. Então, assim, a Plano tem leads qualificados? Tem. Como a Vivaz tem, como a Curi tem. Só que você não pode depender somente disso. Você tem que fazer a sua parte também. Então, assim, existe a empresa perfeita? Não, Dorgi. A Plano e Plano não é perfeita, mas as outras também não são. Então, assim, cada empresa tem uma característica. Tem uma empresa que ela tem uma velocidade de venda maior no lançamento e costuma não ter estoque. Tem empresa que ela abre, vende e vai vendendo, que a gente chama na tocadinha, e ela tem o estoque, ela tem uma grade de opções muito maior. Aí é perfil. Eu me dou bem na muvuca no lançamento. Vai para essa empresa que faz isso. Não, eu prefiro amadurecer a ideia com o meu cliente aprovado na mão para que eu possa direcionar esse cliente. Vai para uma empresa que trabalha dessa forma. E aí, o que a gente sempre diz nas nossas reuniões, nós vendemos apartamento? Sim, mas nós vendemos principalmente crédito. Se o nosso corretor entender essa regra, se um corretor que trabalha Minha Casa Minha Vida entender que ele vende crédito e com o crédito desse cliente ele vai buscar as melhores oportunidades, ele sofre menos. Porque às vezes ele direciona o atendimento dele para um determinado produto. Quando na verdade ele tem que, digamos assim, dar as diretrizes do atendimento dele para uma melhor linha de crédito para esse cliente. E ele tem aí um prazo de 6 meses para encaixar esse cliente naquilo que melhor vai atender as necessidades dele. Marcelo, você sabe, né? Eu sou muito revoltado, tá, pessoal? Às vezes eu fiz um bom rapaz aqui no estúdio porque nem tem que manter a pose. Sabe o que acontece, Marcelo? Corretor, você é corretor 24 horas por dia, 7 dias por semana, full time. Se você é corretor da porta do stand para dentro e depois que você sai não é mais corretor, você não é corretor, você está fantasiando uma ideia muito louca na sua cabeça que só você acredita. Sabe quando que você identifica que a pessoa é corretora, Dorgi? Sim. No hotel. Quando ela coloca lá o nome profissão corretor, é porque ela tem orgulho de ser corretor. Eu fico tão puto da certo? cara, Marcelo. Agora, quando ela coloca lá autônomo, primeiro que autônomo nem profissão não é, né? Mas assim, autônomo, ou então, no meu caso, advogado, não, eu sou corretor, eu estou gerente, né? Mas eu sou corretor de imóvel, sabe? Pô, eu tô na academia, parece que não, mas eu jogo tênis, viu, Dorgi? Eu tô na quadra de tênis com os meus amigos, por exemplo, já não estão muito na idade da compra. A galera do meu tênis é uma galera um pouco mais velha, mas todos eles têm filhos da idade dos meus, que estão comprando um apartamento. Pô, Marcelão, caramba, eu vejo você fazendo os vídeos lá e tal. Ô, como é que é esse apartamento aí que você tá vendendo? Meu filho tá precisando de um apartamento. Exato. Então, assim, eu sou corretor o tempo todo. E aí, muita gente fala assim, mas eu tenho vergonha de aparecer. Dorgi, pra quem tem vergonha de aparecer, dá um conselho, Dorgi. Meu querido, sinto muito. eu queria falar tanta coisa aqui, mas eu sou um bom rapaz. Querido, meu filho, deixa eu falar um negócio pra você. Tem duas coisas que eu fico puto da cara com corretor ou corretora de imóveis, que tem 2 perfis na rede social. Primeiro, meu queridão, se você fizer merda no seu perfil pessoal, automaticamente respinga no seu profissional. Porque se você morrer no pessoal, o profissional não existe, entendeu? Eu costumo dizer assim, já tá difícil de dar conta de uma vida, o cara quer dar conta de 2. E aproveitando daqui, o Marcelo falou aqui de idade, se você quer comprar um imóvel, quanto mais novo você se preocupar, mais rápido você vai conseguir. Sabe por quê? O fator idade versus tempo joga literalmente contra você, cliente. Quanto mais próximo de 80 você se aproxima, menos tempo... O tempo é cruel, Dorgi. Menos oportunidade jeito. Você então, terá de comprar. E aí, por que a gente também fala isso? O Minha Casa Minha Vida tem, não vou saber exatamente, mas 20 anos. Certo? Basicamente isso. Mais ou menos isso. Então, assim... As pessoas da minha idade, por exemplo, quando elas eram jovens, não existia esse programa. E aí, às vezes, essas pessoas... Por que antigamente... O que é muito comum hoje, principalmente em bairros mais afastados? Meu pai comprou o terreno, eu fui construindo ali do lado. Então, você tem... Você mora, mas você não mora efetivamente na sua casa própria. Você construiu num terreno do pai, ou então você comprou um terreno que ele não tem documentação.
Cara, quando você compra um apartamento do Minha Casa Minha Vida, É seu. é seu. Você tem um documento ali, uma matrícula registrada no seu nome. Isso é um ativo seu. Depois que esse apartamento está quitado, ele serve como garantia de várias coisas que você possa precisar lá no futuro. Só não vai piorar para ser empréstimo, tá? Então, assim, é um ativo, é um patrimônio que você está construindo. Então, a pessoa precisa entender o seguinte: quanto mais cedo eu construo o meu patrimônio, mais cedo eu também me aposento. Deixa eu explicar para você aqui, tá? Assim, ó. A sua idade versus o tempo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Então, você pode fazer a conta, tá? 50 anos, 30 anos e aí sucessivamente, tá? Então, você tem que ter cuidado. Se você quer comprar um imóvel, não espere ficar com 50, 60, porque depois arredondando, tudo diminui. Hoje, se você tem 44 anos e 6 meses, você ainda financia os 35 anos. Exato. Se você já tem mais que essa idade, já vai diminuindo o seu período de financiamento. Se diminui o período de financiamento, o que acontece? Como o valor da parcela fica limitado a 30% da sua renda, a parcela não muda, mas o valor liberado de financiamento diminui. Então, você tem que ter uma entrada maior. Exato. Né? Então, assim, sempre que você puder, já num primeiro momento, pais que têm filho trabalhando, em vez do menino comprar o carro, compra um apartamento. Você vai agradecer, o seu filho vai te agradecer, não é agora, porque todo mundo quer um carrinho. Ele vai te agradecer mais pra frente, porque ele vai falar assim: nossa, pai, a gente pagou tão baratinho. É super satisfatório a gente conversar com clientes nossos que falam assim: Marcelo, hoje eu tenho clientes meus que pagam R$500 de prestação de financiamento do Gi. Fato. Então, assim, como que uma pessoa paga R$500 de financiamento? Porque ela começou lá atrás. E hoje, R$500, ela paga, com o salário dela, ela paga 10 prestações. Então, e por quê? Ela começou lá atrás. Pessoal, ó, nós falamos aqui de lead. Leads são pessoas interessadas em comprar imóveis, tá? Quando um lead entra ou um cliente entra para o corretor de imóveis, esse é o momento crucial de atendimento de um corretor. É aí que ele vai fazer toda a diferença. Será que vai ser só mais um corretor que pegou este cliente? Então, Marcelo, voltado... Posso fazer uma chamada oral com você? Claro. Te mandei um lead agora. Tem medo de perguntar? Jamais. Gente, o lead, quando chega para você, ele te deu a licença, ele abriu a porta da agenda dele, do celular dele, para que você pergunte. Então, pergunta. Pergunta para ele o que ele faz, pergunta para ele se ele é casado, se ele vai casar, se ele está começando uma vida nova, se ele acabou de sair de um divórcio, se ele tem filho, se ele não tem. Tudo isso te direciona para quê? Para as outras perguntas. De repente você está falando com um cara de uma área de lazer, o cara não está interessado nisso. De repente você está falando para o cara aqui de 2 dormitórios, fala: cara, o que eu preciso é começar a minha vida num apartamento de 1 dormitório, eu acabei de sair de um relacionamento. Como é que você sabe disso? Perguntando. Tem pessoas que têm medo de perguntar. Sim. Marcelo, mas você também sabe, né, que às vezes, aliás, no mercado imobiliário como um todo, tá? É fácil entrar. Marcelão, como que foi seu início, agora falando um pouquinho do Marcelo, tá? Nós já falamos do profissional. Como que o Marcelo, advogado de formação, caiu na corretagem? O que aconteceu? Então, vamos lá. Então, eu comecei em 2003. Então, são 23 anos. Eu estava terminando a minha faculdade e eu recebi um convite através de uma amiga para fazer plantão imobiliário. Então, como que era antigamente? Um advogado ou um estagiário, ele fazia o contrato e ia com esse contrato para fazer o atendimento de mesa. Hoje o contrato é digital. Antigamente era um calhamaço de papel que você levava para a pessoa assinar. Então, eu comecei fazendo freelance aos finais de semana. Então, eu ia de sábado e domingo, era um complemento de renda, e eu entrei na Abiara, que é essa imobiliária grande que existe até hoje. Existe. Tá? Eu já fui chamado lá, inclusive. A Abiara existe até hoje e eu só tenho coisas positivas sobre a Abiara. A Abiara foi uma excelente escola para mim. Eu trabalhei 5 anos na Abiara, eu saí em 2008, né? Quando eu saí, depois já não era mais freelance, já era eu sempre fui autônomo também, né? Mas já era uma pessoa do quadro de colaboradores da Abiara. Saí de lá como coordenador do departamento jurídico. E quando eu saí,
eu tive um convite da própria empresa, da própria Abiara, para ir para Manaus. Olha. Pertinho. Cidade super fresquinha, clima super agradável, 30 graus na sombra, aquela coisa. É uma sauna úmida, certo? Porque é calor e úmido. E fui para Manaus para montar um departamento jurídico de uma filial da Abiara lá. E fui para ficar aí 6 meses. Fiquei 8 anos. Manaus não sai da minha vida, né? Meus filhos nasceram em Manaus. Então, assim, sou muito grato também a Manaus. E quando eu fui para um centro menor, eu percebi que a carência do corretor era ainda maior. Eu fui como advogado, montei esse departamento jurídico. A Abiara nem ficou tanto tempo assim, nessa minha estada de 8 anos. A Abiara ficou lá em Manaus 1 ano e meio, acabou abortando a operação. Eu acabei migrando para uma empresa local, ainda como advogado, mas já fazendo uma transição de treinamento para os corretores. E nessa época tinha muito distrato. O que é o distrato? É o contrato que você assina e depois, posteriormente, você desiste. Coisa que no Minha Casa Minha Vida não existe. Exato. Né? Que era aquele contrato que você fazia o financiamento só depois do imóvel pronto. E eu comecei a trabalhar com distratos. Quando eu comecei a trabalhar com distratos, o Cresce me notificou. E falou, não, o que você faz é venda. Você faz uma nova venda. Você não faz uma renegociação. Então você precisa tirar o seu Cresce. Porque você está oferecendo um outro imóvel nessa negociação que você está fazendo por distrato. E eu tirei meu Cresce em Manaus. E comecei a fazer, e continuei fazendo os distratos e comecei a vender apartamentos. Olha, interessante. Né? E aí, digamos assim, eu já sabia que gostava. Eu já era apaixonado pela rotina do corretor. E aquilo me pegou. Aquilo me pegou de uma outra forma, que eu falo assim, poxa, como você, quando é advogado, você meio que lidar com problemas, com objeções e tal, e não, ali eu estava começando a lidar com conquistas mesmo. Então eu conseguia, com o meu conhecimento jurídico e também comercial, começar a traçar ali destinos mesmo de famílias. Falei, eu adoro, sabia? É muito bom. Você trabalhar e no nosso segmento é melhor ainda. Porque a gente atende muita gente que olha para você e fala assim, não, mas não vai dar. E você fala, não, dá. Isso é fato. Né? Então, assim, aí eu comecei a trabalhar como corretor lá. Lá em Manaus só estávamos eu e a minha esposa. Quando os meus filhos nasceram, eu falei, não tenho porquê, vou voltar para São Paulo. E aí eu voltei para São Paulo e voltei já trabalhando como corretor. E aí, nessas idas e vindas, trabalhei como corretor, como gerente em outras empresas e recebi o convite para vir como gerente da Plano & Plano. Mas eu sou corretor. Marcelo, tá? E o que você vê do mercado imobiliário de São Paulo? Ele tende a ficar cada vez mais acirrado, porque São Paulo tem um déficit habitacional muito grande, né? As pessoas falam, nossa, tem um lançamento todos os dias, mas o déficit habitacional de São Paulo passa de 1 milhão. Eu não vou nem falar de mercado imobiliário, Dorgi. Eu vou falar para você hoje qual é a maior carência hoje no mercado como um todo, na sua opinião. Eu acho que é mão de obra. O nosso ramo não é diferente. É a mão de obra. Então, assim, boa parte das pessoas que entram para a corretagem, elas entram pela dor e não pelo amor. Tá? Então, assim, 90% das pessoas que ingressam nesse ramo, elas geralmente ingressam nesse ramo por total falta de opção. E aí depois elas se identificam, se apaixonam, se aperfeiçoam e ficam. E essas pessoas acabam tendo sucesso, tendo reconhecimento pessoal, profissional e financeiro. Tá? Isso é. Mas a deficiência é muito grande. E é o que a gente estava acabando de falar aqui. O que é um corretor de imóvel? Ele é um perguntador qualificado. Ele é uma pessoa que ele precisa ouvir mais e fazer a pergunta certa. E o que a gente tem como meio que estigmatizado de um vendedor? Nós somos vendedores. Eu sou vendedor nato, tá, pessoal? Então, assim,
O que é o estigma de um vendedor? Ah, é aquele cara fala bem, ele é expansivo. Não, às vezes a pessoa não precisa ser expansiva para ser um bom vendedor. Ela precisa ser atenta. Ela precisa ouvir, guardar a informação e usar essa informação em prol dessa venda. E aí você aprende muito mais a ouvir do que particularmente falar. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Agora, eu não preciso falar com o meu cliente, eu não preciso conduzir o meu cliente eu falando. Eu preciso perguntar para que o cliente responda aquilo que efetivamente eu preciso ouvir para conduzi-lo. Marcelo, eu sou muito observador, tá? Eu gosto de fazer perguntas fechadas para evitar muitas dúvidas. O corretor tem que aprender, tá? Você, tá, corretor? Às vezes a pessoa não interpreta muito bem o que eu falo, porque às vezes eu sou muito direto. Meu querido, se você não sabe perguntar, você vai ter respostas totalmente descontextualizadas, porque você não sabe fazer o jogo de perguntas fechadas. Perguntas fechadas é quando eu quero tirar exatamente a informação que o cliente não me daria de outra forma, tá? Marcelo, o corretor, aliás, o vendedor, ele nasce vendedor, qualquer pessoa pode se tornar um vendedor? Qualquer pessoa pode se tornar um vendedor. Você acredita? Eu acredito. Marcelo, você sabe, né? Pessoas técnicas demais, elas tendem a não ser um bom vendedor. Porque quando você é técnico, você se preocupa muito no detalhe, né? E se trava. Concordo plenamente com você. Mas respondendo a sua pergunta, quando eu falo que qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor, é no sentido do seguinte, no aperfeiçoamento, no conhecimento. Agora, é lógico, eu não vou exigir de uma pessoa que não tem a menor aptidão para venda que ela faça o treinamento, porque aí ela não está me enganando, ela está se enganando, né? Então, assim, uma pessoa que queira ser... Vou reformular minha resposta. Uma pessoa que queira ser vendedora, ela aprende. Ela aprende. Isso é fato. Agora, tem pessoas que efetivamente não têm aptidão para isso. E ainda bem que é assim, porque senão íamos vender para quem? Né? Exatamente. Se todo mundo vendesse. Mas assim, uma pessoa que tem vontade de aprender a vender, ela consegue. Marcelo, eu sou muito do merecimento, da meritocracia. Você acredita muito na meritocracia no ramo imobiliário? Porque tem algumas questões que eu coloco em pauta, tá, pessoal? Por exemplo, eu não sou muito fã de trabalhar com o marido sendo gerente e a mulher corretora, ou ao contrário também. Você acredita na meritocracia? Quando existe famílias, tudo no mesmo grupo, trazendo corretores de fora para trabalhar todo mundo junto? Olha, acho que são coisas diferentes. Vamos falar primeiro da meritocracia. Tá? Para mim faz total sentido. Eu acho que, assim, eu não consigo tratar todas as pessoas da mesma forma. As pessoas não vão ter a minha atenção da mesma forma. Ah, mas isso é cruel. Eu estou sendo sincero. Eu não posso dar a mesma atenção para quem não me dá atenção. Exato. Tá? Então, eu não vou fazer isso. Então, isso eu acredito que seja meritocracia. Meritocracia, o que é? É eu ajudar a pessoa que me ajuda. Isso é meritocracia. Se você me traz um resultado através do seu trabalho, eu tenho por obrigação reconhecer o seu trabalho e te ajudar. Seja com uma campanha, seja com uma bonificação, seja com uma premiação, eu tenho por obrigação de valorizar o seu trabalho. Sobre a questão de familiares na mesma equipe, eu particularmente sou contra. Por quê? Porque mesmo que não aconteça nada, não basta ser honesto. Tem que parecer ser honesto. Então, assim, por mais que você consiga dividir as coisas, a partir do momento que você tem uma relação familiar dentro da equipe, eu não sei como que a equipe vai encarar isso. Exatamente, é isso que eu sempre coloco em pauta. Não é demérito famílias trabalhares, mas você nunca vai tratar, isso é meu ponto de vista, tá? Você nunca vai tratar todas iguais uma pessoa que deita com você, que acorda com você e que sente as mesmas dores no dia a dia. E tem as mesmas contas para pagar. Exatamente. Que você... Você até pode passar para a sua equipe uma imagem que não, mas as pessoas... Primeiro que você fica frágil com toda essa situação, tá? Você vai perder corretores, né? De forma sutilmente. Sim. Marcelo,
Ó, hoje, qual a pessoa mais importante que sai de casa para trabalhar, na sua opinião? O corretor ou a família que ele fala que é mais importante na vida dele? Pergunta difícil, hein? Qual é a pessoa mais importante da sua vida, Marcelo? Eu. Por quê? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou levar o bem para minha família? Então você respondeu a minha pergunta, né? A pessoa mais importante que sai para trabalhar na sua casa é você. E assim, isso é egoísmo? Não. Não. Tá? Isso é sinceridade. Tá? Então, assim, para que eu seja um bom gestor, eu preciso sair de casa com a consciência que eu preciso fazer a minha parte. E que, às vezes, o membro da minha equipe não vai fazer. E pode ser que aconteça o contrário também. Talvez eu espere alguma coisa do meu gerente que ele não me entregue. Tá? Mas a sua pergunta é, para que eu leve o melhor para minha família, eu tenho que estar para cima. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Porque é dessa forma que eu vou sair de casa e falar assim, cara, eu vou fazer o que for preciso para levar o melhor resultado para minha família. Isso é abrir mão da família? Não necessariamente, tá? Mas isso é, entre prioridades, a minha prioridade maior, hoje, na postura que eu exerço, eu tenho que tratar a minha equipe como se ela também fosse uma extensão da minha família. Existem outras famílias que dependem do meu trabalho para que elas levem o resultado dela para a família delas. Ô Marcelo, você sabe também, né, que os corretores de imóveis em si, né, você sabe que eles esperam muito do outro. Tem corretores que, mesmo sendo autônomos, são muito dependentes de gerentes, né? É tão estranho. Eu não consigo... Bom, aliás, eu tiro o chapéu para quem é gerente, né? Como Obrigado. Rapaz, tem que ter paciência, né? Bastante. Não é paciência. Sabe o que acontece? É que nós somos acostumados a terceirizar os problemas, né? A gente não traz para nós a autorresponsabilidade. Tem muitas coisas que dependem de nós, não do outro. Cara, aí eu falo que eu acho que deve ser o sonho de todo gestor. O sonho de todo gestor é ter o resultado sem estar lá. Coisa boa, eu adoraria. Aí você fala assim, poxa, mas quer dizer que ele não faz nada? Não, não é isso. Completamente diferente. Mas é eu ter a consciência tranquila que eu preparei o meu time para que ele tenha autonomia. Ele não depende de mim para aquele resultado. Tá? Então, assim, o meu papel aqui é preparar o meu colaborador para que ele dependa cada vez menos de mim. Para que ele domine o processo da melhor maneira possível. E, principalmente, tá? Nós já conversamos algumas vezes, você, por exemplo, falou, Marcelo, eu não gostaria de ser um gestor. Eu não tenho muito, não estou na pegada, certo? Mas se tem uma coisa que me satisfaz tanto quanto ajudar, é transformar um colaborador meu, um membro da minha equipe, num gestor. Não consigo. Eu acho, para ser gestor, você tem que ter muita paciência, porque primeiro que você cuide dos seus sonhos, aí tem que... Os outros acham que você é bem responsável pelos sonhos dela. E não é, tá, queridão? Você que fantasia essa... Cara, Marcelo, que assim, tem adultos que eles muitas vezes se colocam no papel de crianças esperando ser agraciado pelo gestor. Mas aí não precisa do gestor, precisa de um pai, de uma mãe, aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de uma outra coisa, e são coisas completamente diferentes, tá? Vai ter dia que a gente vai conversar numa boa, que você vai precisar do meu afago, que você vai precisar da minha compreensão, e vai ter dia que a gente vai ter que ter um tratamento de choque. Falar, amigão, eu já te falei 3 vezes que você está fazendo uma coisa que eu julgo ser errado. Você está entendendo que não é errado. Eu acho que é melhor a gente rever se a nossa parceria faz sentido ou não. O que é mais difícil, contratar ou reter? Reter. Por quê? Porque a nossa profissão não é fácil. Não. Tá? A nossa profissão não é fácil. Depois que você forma o profissional, ele é assediado de todas as formas possíveis e imagináveis. Isso é fato. Por todas as empresas do mercado. Tá? Então, assim, você forma uma pessoa que a gente chama de calça branca, né? Exato. Você pegou uma pessoa que não tem experiência no mercado e você transforma ela num corretor. Primeiro que essa transformação é muito cara, porque ela demanda um tempo muito grande do gestor. Então, é muito caro.
Eu, às vezes, deixo de repente, atender a você, porque eu estou ensinando um corretor numa coisa básica que você domina. E isso toma o meu tempo. E isso também é muito complicado na equipe, porque nem todo mundo tem a maturidade de falar assim, não, eu não preciso daquilo, mas eu quero atenção. Porque todo mundo quer atenção. Isso é fato, certo? viu? Então, assim, às vezes o corretor mais experiente, ele não te cobra o ensinamento, porque ele já tem o módulo dele, ele já tem a maneira dele de atender os clientes dele. Mas o que ele te cobra? Atenção. Poxa, a atenção. Então, você equilibrar essas duas coisas é muito difícil. Aí você demanda um tempo muito grande para formar um profissional. Depois que ele coloca na cabeça dele que ele já não depende de você, reter esse profissional é mais difícil. Exato. Marcelo, você sabe que eu sou um cara da internet, graças a Deus. Eu estou aprendendo com você, inclusive. Eu posto muito, sabe? Eu fiquei meio hypado na internet falando mal da minha casa, minha vida. Mal no bom sentido, tá? Não vai... Cara, porque assim, eu entrava nos apartamentos decorados, né? E eu brincava, ó, pessoal, apartamento de 35 metros quadrados, 2 dormitórios e varanda. Não acho que é grande, que não é. Mas não é mesmo. Você não pode nem reclamar, porque hoje você mora no quarto na casa dos seus pais, fala que a casa é sua e não é, só vai ser sua se você ficar no testamento, tá, queridão? E se a casa for dos seus pais, lembrando, tá? Tem mais essa daí. Não é só isso, Dogi, assim, às vezes, vamos lá, vamos pegar uma família aí, vamos pegar a minha família, tá? Sou eu e mais 2 irmãs, certo? Amanhã ou depois, por qualquer motivo, um desses 3 irmãos mora na casa do pai, por exemplo. Amanhã ou depois, pela ordem natural dos fatos, esses pais vão faltar. Essa casa é minha? Não. Herança. Ela é uma herança. Então, assim, às vezes você vai se acomodando por uma situação que, entre aspas, naquele momento é mais confortável e você passa a ter um problema por falta de uma moradia própria com 50 anos de idade. Onde você já não tem um prazo maior para financiamento, às vezes você já não está naquele pique todo, você tem uma remuneração mais baixa. Então, assim, por isso que quanto mais cedo você começar, melhor. Por quê? Porque às vezes você pensa que você tem um imóvel, mas você não tem. Você tem ali um uso desse imóvel. Exatamente. Sabe o que acontece também, Marcelo? Eu acho que as pessoas, elas... Primeiro, tem corretores que têm vergonha de aparecer na internet. Queridão, se você vende algo, as pessoas têm que saber que você vende algo, tá? Às vezes eu fico... Ela tem vergonha de aparecer e fica brava quando o amigo dela chega no plantão sendo atendido por outro corretor. O que acontece? Você tem que gravar, pessoal. Você não tem que enfeitar pavão, tá? Grava, seja você. Para de tentar inventar personagens, porque você vai enfrentar um problema. Personagem se perde no meio do caminho, tá? Eu acho que você mostrando a sinceridade na internet, a realidade... Você não pode tentar ocultar a realidade, porque o cliente um dia vai querer ver. Se você falar uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Outra coisa também que, assim, gente, o que tem de pessoas para desencorajar você é uma enormidade, certo? Se a pessoa fala assim, você não tem vergonha de ficar aparecendo e ofertar apartamento, é melhor você trocar de amigo, cara. Eu adoro... Cara... Troca de amigo. Esse cara que fala isso do seu trabalho, ele não gosta de você, cara. Então, assim... Agradece ele e fala assim, esse cara aqui não serve pro meu convívio. Eu tô contigo aqui, eu tô olhando meu telefone aqui, tá? Porque agora há pouco nós estávamos falando, né, sobre imóveis. Eu tô com um monte de mensagem aqui de clientes. Cara, eu adoro ser corretor. Meu Deus do céu. Cara, eu fico tão puto da cara, corretor. Você mora no Brasil, aí você coloca assim, real estate, agente imobiliário. Cara, você é corretor. Corretor. Lá no Cresce, meu bem, você é corretor de imóveis. O resto é você que é fantasia, velho. Assim, e outra, principalmente nesse segmento que a gente trabalha, que a gente atua, a gente vai lidar com pessoas que elas precisam... a gente precisa ter empatia com elas e essas pessoas precisam ter confiança na gente. Por que eu vou falar de maneira sofisticada para uma pessoa que ela já está me mostrando que ela é uma pessoa que ela carece de informação? Eu preciso pegar essa pessoa no colo e passar segurança para ela. Dogi, vamos lá, quantos clientes você já aprovou que depois você liga para ele e ele não acredita que ele está aprovado? Tem alguns. Um monte. Então, assim, e por quê? Porque ela não acredita que ela pode. Eu acho que o corretor tem que saber que todo mundo é um possível comprador. Sim. Não julga ninguém pela sua vestimenta, porque está a pé, porque eu acho que você
tá tendo uma ótica errada das coisas, tá? Eu vendo muito para todo mundo. Para mim, respirou, queridão, você compra apartamento. Meu, como? A gente dá um jeito. Cara, assim, hoje, nossos projetos, a gente consegue vender apartamento para pessoas com 2 rendas informais. Isso é. Entendeu? E hoje você pega, não trabalha com carteira assinada. E daí? Deixa eu entender como é que você comprova a sua renda, que eu vou te dar uma alternativa. Mesmo que a gente tenha que formalizar essa renda futuramente através de uma declaração de imposto de renda. Mas eu vou te atender, eu vou arrumar uma solução para você. Isso é eu acho que comprar apartamento pela Minha Casa Minha Vida é muito simples, rápido e fácil. Às vezes os corretores é que complica. Sim. Eu acho assim. Ô, Marcelão, nós já estamos caminhando para o fim do programa, passa muito rápido, velho. Passou o quê? 1 hora já? Já é 1 hora. 1 hora, né, ô Eric? 1 hora. Eric é nosso filmmaker aqui, tá? O Eric, ele vai comprar apartamento comigo, tá? Só não compra porque o cunhado dele também é corretor de imóveis. Então, Eric, compra com seu cunhado se ele trabalhar direitinho. Se ele não trabalhar direitinho, compra com Dorji. Sabe o que acontece, Beleza? pessoal? Eu vou falar para você, tá? Isso aqui eu vou fazer até um adendo. Para você que ganha até R$3.200, existem apartamentos específicos em qualquer lançamento dentro do Minha Casa Minha Vida que ele atende especificamente você que ganha até R$3.200. Pessoas que ganham além dessa renda não conseguem comprar esses apartamentos que é destinado a você. Exclusivamente para essa faixa de renda. Exatamente. Então, se você quer saber onde, quando vai sair ou já ter esses projetos, você pode estar chamando o Dorji aqui. Com certeza. Cara, eu sou vendedor, viu? Chama o Dorji e assim, leve isso para você que está buscando apartamento. Primeiro, entenda a sua capacidade de pagamento. Exato. Depois, pegue um corretor da sua confiança, que se você já for pegar um corretor da sua confiança, ele já vai fazer isso com você antes da escolha do imóvel. Com a tua carta de crédito na mão, você tem um prazo para usá-la e na melhor oportunidade. Às vezes você é aprovado e não compra imediatamente, mas se esse corretor for um corretor parceiro seu, ele vai te encaixar num projeto que você vai poder comprar. É isso. Dorji, obrigado, tá? Por favor, venda os seus... Quantos apartamentos você vai vender esse mês, Dorji? Eu quero vender uns 10. Uns 10 apartamentos? Vou cobrar. Eu vendo, sou vendedor demais. Tá bom? Eu adoro vender apartamento. Eu acho que não é apartamento, é um sonho, tá? Eu acho que quando as pessoas compram apartamento, ela comprou um sonho. Por isso que eu tenho cuidado na hora de vender apartamento. Tô falando para você na sua frente, olhando no seu olho. Você é um profissional que muito engrandece a nossa profissão. Porque você é um cara que sabe o que faz, você gosta do que faz e, principalmente, você é um cara que se capacitou para isso. Parabéns, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você assistir o programa. Lembrando que se você quiser comprar apartamento aqui em São Paulo pelo Minha Casa Minha Vida, eu estou à disposição. Chama no direct. Pode chamar o... Pode me chamar também, pô. Pode chamar o Dorgival Alves no Instagram, tá? Eu vou te atender com muito amor e carinho, obviamente, né? Marcelo, pode deixar a sua rede social também, tá? Pro pessoal, pros seus seguidores aí. Eu não sou igual ao Dorji com essa rede social estourada, mas eu vou chegar lá. Tá? Porque eu sou um pouquinho mais velho, então a gente vai aprendendo. Mas é @marcelo.c.cunha, tá bom? E o meu arroba Dorgival. @Dorgival Alves. Valeu, gente. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E é isso.